Bom, pessoal, vamos dar início ao nosso último capítulo que a gente vai ver na nossa matéria de Ciências dos Materiais. A gente já viu os metais, estudamos os cerâmicos e agora faltam os polímeros, né? Bem, o que são os polímeros? Os polímeros são os plásticos, tá? Os plásticos em geral. A gente vê que a gente encontra esses materiais plásticos até na natureza, tá? O que são poli? Poli são muitos e os meros são unidades. Então, muitas unidades de monômeros são os polímeros. Então, os meros são esses monômeros, tá? Que estão representados aqui por esses tracinhos. Quando tem a reação de polimerização, esses meros eles se organizam e formam o polímero. Um exemplo aqui de repetição, né, de muitos meros para formar o polietileno, tá? Essa aqui é a representação esquemática da unidade repetida, então carbono, hidrogênio, tá? E na letra B é a perspectiva da molécula indicando a estrutura, como esses carbonos e esses hidrogênios são organizados, né? Polietileno. Então vai ser o etileno repetido inúmeras vezes, ok? Polietileno, vocês já devem ter visto o uso deles em copos, plásticos, né? Então, nada mais é do que isso aqui, ó, dessa repetição de carbono e hidrogênio, do etileno, repetido várias vezes na cadeia. E aqui é uma questão mais ou menos, esse zigue-zague aqui é como se a molécula tivesse em perspectiva de 3 dimensões, ok? Aqui nós temos exemplos da estrutura da cadeia do politetrafluoretileno, tá? Do B, policloreto de vinilo, esse aqui é muito conhecido, que é o PVC. E na letra C, o polipropileno, ok? Então, a gente tem um propileno repetido várias vezes. O policloreto de vinilo, a gente tem um cloreto de vinilo repetido várias vezes. Então, por isso que o nome é polímero, né? Então, mas para saber sobre o polímero, a gente precisa saber da história, né? Como é que foi desenvolvido. Bom, inicialmente, os chineses usavam, né, descobriram e usaram o verniz extraído de árvore, dessa árvore aqui, os vermicflua. E ele foi aplicado na forma de revestimento que deixava o material impermeável e durável. E foi usado em móveis domésticos até a década de 50, tá? Então, anterior a isso, aliás, lá pelo ano 0 a.C., a gente tem o chifre. Então, chifre, verniz, esses materiais são polímeros naturais. A unha, o cabelo, são materiais poliméricos, são polímeros naturais, ok? O chifre era um material conformável e ele comporta como uma chapa de material termoplástico, tá? Então ele poderia ser moldado após ter sido aquecido com água quente, tá? Lá pelo 1500 foi feita a primeira menção da borracha natural, tá? E o pessoal viu que na América Central os nativos usavam essa borracha natural como artigo esportivo, até mesmo como bola, né? Em 1839, Charles Goodyear descobre a vulcanização. Também teve a descoberta em laboratório do poliestireno, tá? A vulcanização foi um grande passo para a gente chegar na borracha que hoje a gente utiliza para pneus, né?
Por isso que tem uma marca de pneu que tem esse nome. Aqui a gente tem em 1840 o nitrato de celulose, né? A descoberta do pneu de borracha em 1845. Em 1876 as sementes de seringueira foram contrabandeadas, né? Foram colocadas lá na Ásia. E aí o Brasil perdeu, digamos assim, o reinado da borracha, né? Daí. Então, em 1880, uma gravadora começou a usar a goma laca. E essa goma permaneceu até a década de 50, o início da década de 50. Depois disso foi trocado para que discos fossem feitos por policloreto de vinilo, o PVC. Bom, daqui em 1928 tem o polietileno e o polipropileno, tá? Em 1965 o estireno butadieno e os elestrômeros termoplásticos. Em 1973 aconteceu a produção de plásticos, né, superando o aço. E hoje em dia a gente pode encontrar polímeros em toda a parte da indústria, né? Desde a indústria da moda, em tecido, utensílios, né? Peças de carros. Então teve uma explosão do uso do plástico, né? O nosso grande problema agora é com relação à reciclagem desse plástico. A gente ainda está engatinhando porque algumas garrafas, algumas coisas não são não se consegue fazer essa reciclagem, né? Ou quando tem-se a reciclagem, se gasta muito em energia para poder se ter essa reciclagem, tá? Então vamos lá. Que é a matéria-prima dos polímeros, né? A gente tem natural, que vocês já viram, como por exemplo a borracha, e tem basicamente a maioria vem do petróleo, tá? Do petróleo a gente tem as partes, os saturados, são os naftenos, os aromáticos e os asfálticos, tá? A matéria-prima obtida do petróleo são esses elementos aqui, e a partir do óleo cru a gente tem hidrocarbonetos e outros compostos, né? Cada partezinha aqui pode ser sistematizada e formar um polímero. Tanto tolueno, benzeno, alguns usam tolueno para molde, para moldar, por exemplo. Essas caixinhas de meio que isopor que vem comida, hambúrguer, bandejinha, né? Usam tolueno na formação, né? E essas partes de aromáticos são ruins, digamos assim, né? Na verdade tudo é ruim, mas uns são mais toleráveis, outros são menos toleráveis. Para vocês terem uma ideia de como são esses compostos orgânicos naturais, por exemplo, e na forma como polímeros, é o número de carbonos na cadeia. Por exemplo, no gás a gente tem de 1 a 4, alguns líquidos, como por exemplo a gasolina de 5 a 12, líquidos de média viscosidade de 12 a 16, líquido viscoso de 16 a 25, como por exemplo óleo lubrificante. Um sólido como a cera tem de 26 a 35 números de carbono na cadeia, e o polietileno, também é sólido, tem entre 1.000 e 3.000 carbonos na cadeia, tá? Só para vocês terem uma ideia de como os polímeros são em relação aos outros elementos. Aqui eu tenho uma distribuição hipotética do tamanho da molécula de um polímero, com base nas frações do número de moléculas e o peso das moléculas. Dá para vocês perceberem que é um histograma
com distribuição de peso molecular em relação à fração de peso mais ou menos idênticas, né? O que aumenta aqui é pouca coisa de peso em relação ao número, ok? Bom, e com relação a peso e número, né? A gente já tem um primeiro exercício resolvido que está lá no Callister, que é o cálculo de massas molares médias e grau de polimerização. Como eu já havia falado, o polímero diferente lá dos cerâmicos e dos metais, né, que são uma boa parte cristalina, né, 80% cristalino e por aí vai. No caso dos polímeros, a gente tem uma porcentagem mais baixa. Então, um polímero é mais um material que é uma mistura entre material cristalino e material amorfo, tá? Então, eles normalmente são 50-50, 46-50, por aí. Então, mais ou menos iguais na porcentagem de material amorfo e material cristalino dentro do polímero, tá? Nesse primeiro exemplo, está pedindo para vocês assumirem que a distribuição de massas molares na figura seja para o cloreto de polivinila, né? O policloreto de vinila. Para esse material, calcular. Eu acho que eu peguei... Será que eu peguei a tabela errada? Vou dar uma olhada aqui. Não, a tabela é essa mesma. A tabela ela foi tirada da figura 14.3, tá? Lá do livro. A 14.3 foi essa anterior que a gente viu, tá? Essa aqui, ok? Desse histograma. Então, a letra A pede o seguinte: a massa molar numérica média, né? Então, desse lado aqui, a gente tem as faixas de massas molares, está em grama por mol. Então, de 5.000 a 10.000 e vai de 5 em 5 até 40.000, tá? Essa segunda coluna, a gente tem a média dessas massas em gramas por mol, tá? Então, de 5.000 a 10.000, a média é 7.500. 7.500. E aí... tem essas médias, né? Então, soma limite inferior com limite superior e dividir por 2, vocês vão encontrar as médias, tá? Esse XI são os valores lá de X, né? Ponto médio, ok? Então, na primeira a gente tem de 0 a 0,1, então o ponto médio está aqui 0,05, e por aí vai, né? Subindo, subindo. Então, a gente tem os pontos médios. Estão todos aqui, calculados, ok? E por último, como eu quero a massa molar numérica média, eu vou ter que calcular a média para essa tabela aqui, ok? Para calcular a média, a gente faz como se fosse uma média ponderada, tá? Então, vai ser os pontos médios vezes as médias de cada um desses intervalos aqui, ó, tá? Então, fazendo essa multiplicação, a gente tem esses resultados aqui, ó, ok? É claro que na hora de calcular a média, eu vou ter que fazer um somatório desses valores aqui, que é os pontos médios multiplicados pelas médias, né? Então, tá aqui o somatório, ok? Bom, a próxima é a letra B. Na letra B, ele quer o grau de polimerização, ok? Para saber o grau de polimerização, a gente tem que lembrar que o grau de polimerização, essa equação é a 14.16. Eu vou fazer ela aqui na próxima questão, na próxima página, tá? Equação 14.6.
que diz que o grau de polimerização vai ser igual a massa molar média, que a gente acabou de calcular, né? E dividido por M, que é a massa molar da unidade repetida, tá? Certinho? Então vamos lá. Primeiro a gente vai fazer a massa da unidade repetida, né? Massa molar da unidade repetida. Então vamos lá. A gente tem que esses valores são para o policloreto de vinila, PVC. Policloreto de vinila, né? A sigla em inglês, ok? Então o que a gente tem na unidade do PVC? Segundo a tabela 14.3, que está na página, deixa eu ver se 460, tá? O policloreto de vinila, o PVC, é uma unidade que tem carbono, ok? Hidrogênio, ok? Hidrogênio e cloro, certo? Então, a gente precisa olhar lá na tabela periódica os valores dos pesos atômicos de quem? Do carbono, do hidrogênio e do cloro, certo? Então vamos calcular M, que vai ser, primeiro, quantos carbonos a gente tem? Aqui na unidade a gente tem 2 carbonos, então vai ser 2 vezes o peso atômico do carbono, que olhando lá na tabela periódica dá 12,01, ok? Mas a nossa molécula não tem só carbono, nós temos também hidrogênio, né? Hidrogênio. São quantos hidrogênios? 3 hidrogênios. O peso atômico do hidrogênio é 1,01 gramas por mol, tá? Mas agora a gente precisa de saber quanto. Só tem um cloro, né? Quanto é o peso atômico do cloro? Olha lá na tabela. 35,45 gramas por mol. 35,45 gramas por mol, tá? Então, M, que é a massa molar da unidade repetida, vai ser igual, somando tudo isso, vai dar 62,5 gramas por mol, ok? O valor da média a gente já tem, né? Acabou de calcular lá que deu 21.150, ok? Então, vamos lá, grau de polimerização vai ser igual a M, a média, né? Das massas, dividido pelo peso ou massa molar da unidade repetida, né? Que vai dar 21.150, vou colocar aqui em cima, dividido por 62
0,5 gramas por mol, né? Dividindo isso aqui, eu tenho 338, tá? Esse é o grau de polimerização, ok? Bom, aí a gente tem lá também a letra C, que ele pede a massa molar ponderal média. Massa molar ponderal média, tá? Então, tirando os dados lá da tabela 3, da figura 14.3, né? A gente tem as faixas de massa molar, das massas molares, tá? Que vai de 5.000 até 40.000. Quem tiver dúvida é só voltar lá na 14.3, tá? Vai de 5.000 até 40.000, ok? 40 vezes 10 é o cubo, gramas por mol, tá? De 5 até 40, beleza? Bom, e aí a gente tem as médias de cada uma dessas faixas. Então, de 5.000 até 10.000 dá 7.500. Soma limite inferior com superior e divide por 2. Vocês vão ter esses valores aqui, tá? E a gente tem esse W, que é a fração em peso das moléculas, né? Então, se a gente voltar lá na figura 14.3, a gente tem dois histogramas aqui. Um com relação ao número de moléculas, que a gente fez a letra A, e esse aqui em relação ao peso das moléculas. Então, aquele WI lá é o ponto médio em relação à fração dos pesos, né? O XI é o ponto médio em relação ao número de moléculas, ok? Então, o primeiro WI é 0,2, né? Depois, a gente tem 1. Aqui, 1. Depois, 1 dá 0,10, né? O outro dá um pouquinho abaixo do 0,2, dá 0,18. 0,2 seria o 0,20, né? Depois, um pouquinho abaixo do 0,3, que é 0,29. Depois, 0,26, né? 0,13 e 0,02, tá? Então, 0,02 a gente tem aqui e aqui. São os dois valores iguais, ok? Passando para a tabela. Então, aqui os valores. Isso aqui seria o ponto médio, né? O ponto Y, digamos assim, dos valores em peso, ok? Bom, para calcular a média, basta multiplicar um pelo outro, que é como se fosse uma média ponderal, né? Uma média ponderada. Então, esse valor pelas médias das faixas, tá? Colocando esse vezes esse e assim por diante, a gente tem esses resultados aqui. E é claro que para calcular a média, eu vou ter que somar todas as faixas, os resultados de todas as faixas, tá? Deu 23.200. Então, essa é a média, o cálculo da massa molar ponderal na média em peso, tá? O outro lá que a gente tinha feito, da letra A massa molar numérica. Por quê? O primeiro, que é da letra A, ele pediu em número de moléculas, então era numérica, né? E a segunda ele pediu em peso das moléculas, tá? Ok? Então, essa daqui é a letra B. Aliás, letra C. Esse aqui é a letra A.
E esse aqui ficou a letra B, certo? Tá. Essa questão aqui que eu coloquei é a mesma questão de distribuição de pesos moleculares. Um polímero típico, né? É uma equação, é uma função estatística em que aqui eu tenho o peso molecular médio, numérico médio, e aqui eu tenho o peso molecular ponderal, tá? Então, essa aqui é aquela parte da letra A e essa aqui é aquela parte da letra C, ok? Se essa distribuição fosse uma distribuição igualitária, né, fosse certinha, esses pesos eles iriam coincidir, ok? Bom, essa figura 14.5 é a representação esquemática de como forma uma cadeia polimérica e como essa cadeia é influenciada pelo posicionamento dos átomos de carbono na cadeia principal, tá? São esses círculos de cor cinza. Na letra A, o átomo mais à direita pode localizar-se em qualquer posição sobre o círculo tracejado, tá? Então pode vir para cá e pode voltar, ok? Esse ângulo aqui é de 109 graus, certo? Ou seja, e ainda manter o ângulo de 109 graus, né? Então imagina isso aqui, 3 pontinhas, e ele virando aqui, ó. Então ele pode estar nessa posição, pode estar nessa posição, pode dar essa virada aqui, que continua mantendo o mesmo ângulo de 109 graus, ok? Na letra B e C, esses segmentos de cadeia da linha reta são retorcidos, né? Eu posso formar outras coisas. Por exemplo, se eu posicionar, ao invés de ter nessa posição e colocar aqui em cima, tudo isso aqui muda, tá? E só dar um exemplo. Se eu trocar, ao invés de colocar nessa posição, eu colocar aqui, todo esse caminho ele iria mudar, tá? Como eu escolhi essa posição, ele ficou na seguinte forma, tá? Um exemplo aqui, na letra C, foi que eu mantive as 3 primeiras na posição, tá? Só que ao invés de eu continuar no quarto átomo aqui em cima, ele girou aqui para baixo, mantendo o ângulo, tá? E aqui eu tive um posicionamento diferente, apesar de ter a mesma, os mesmos átomos gerados, ok? Só mudou as posições. Aí vocês podem estar se perguntando, mas o que isso tem a ver? Olha só, os átomos poliméricos, eles não são cristalinos, em sua uma boa parte, né? Ele tem uma porcentagem de cristalinidade, tá? Então, aquele fato deles serem aleatórios, tá? Vai construindo formas diferentes, ok? Isso aí é bastante aleatório, tá? Essa aqui é uma representação esquemática de uma única cadeia de molécula polimérica, com numerosas contorções e dobras aleatórias, ó, tá? Essas dobras são produzidas pelo quê? Por aquelas rotações que eu mostrei lá no slide anterior, tá? Essas rotações das ligações entre os átomos da cadeia, tá? Aqui de onde ela foi tirada. Então, vamos entrar aqui na classificação dos polímeros, tá? Basicamente, são 3, tá? Essas 3 classificações são os termoplásticos, os termofixos e os elastômeros, ok? É claro que tem outras classificações, blendas, por aí vai. Mas a maioria se encontra naquelas 3 ali de cima. Então vamos para os termoplásticos. Quem são eles? Os termoplásticos são aqueles passíveis de conformação com aquecimento. Ou seja,
Eu dou uma aquecida, ele vira uma pasta que eu posso conformar ela sem prejuízo no meu resultado final, tá? Os termoplásticos podem ser divididos em lineares, aí a estrutura, cada bolinha dessa é um daqueles meros, ou os ramificados, tá? Então, cada bolinha dessa aqui é um daqueles meros lá, ok? Esses são os termoplásticos. O outro são os termofixos. Os termofixos, eles não são conformáveis por calor. O que acontece com o termofixo? Eles têm uma estrutura em rede, que são estruturas cruzadas, que com o aquecimento essas estruturas se quebram e não são coláveis novamente. Então, isso aqui degrada o material, né? Essas redes aqui são quebradas. Ele dá um exemplo aqui, ó, do fenol formaldeído, tá? Quando a resina fenólica ela é aquecida, essas cadeias se quebram e isso causa a degradação do material, tá? Degradou, eu não tenho mais como consertar, né? Certo? Os outros, outra classificação são os elastômeros, tá? A estrutura dos elastômeros, ela é parecida, na maioria dos casos, com a dos termofixos. A diferença é que a gente tem uma alta capacidade elástica aqui. Nesse exemplo eu tenho a borracha, que passa por dois processos, a vulcanização ou a não vulcanização. Não vulcanização, ela é uma borracha, ela é macia, pegajosa e com baixa resistência à abrasão. No caso, depois que ela é vulcanizada, é um processo que leva a pressão e temperatura. Esses valores de módulo de elasticidade aumentam, resistência à tração e resistência à degradação oxidativa, tá? Um exemplo é a borracha que você tira lá da seringa, tá? E não passa por vulcanização. Ela é esbranquiçada, bem macia, pegajosa, tá? Passou pela vulcanização, que é o processo que leva pressão e temperatura. Não sei se vocês já viram algum processo de vulcanização. Vira uma borracha mais escura, tá? E os módulos de resistência, atração e tal, eles aumentam. Essa borracha aqui que é utilizada lá no pneu do carro. Um dos exemplos de aplicação, ok? Bom, das outras classificações eu tenho os compósitos poliméricos, que são compostos por matriz polimérica e carga de tipos particulados ou fibrosas. Tem as blendas poliméricas, que é uma mistura física de um ou mais polímero. Tem os biopolímeros, ou os chamados polímeros biocompatíveis, que são usados em organismos para corrigir funções, substituir órgãos. Entre esses tem o silicone, que acho que todo mundo conhece, né? Tem um PU, que não está citado aqui, que é o poliuretano, ok? E a gente tem, por último, os polímeros biodegradáveis, que são polímeros que aquelas cadeias elas se degradam sob a ação do ambiente, ou por fungo, por bactéria, ou por alga, né? Esses polímeros se degradam só pela ação da natureza, ok? Bom, a classificação dos termoplásticos, que são bem conhecidas, né? Quando eu era mais nova, eu acreditava que isso aqui, eu acho que alguém me passou a informação errada, que isso aqui era um número de vezes que o material foi reciclado, porque tem essa informação aqui, mas não. Esse número, ele indica que tipo de polímero termoplástico a gente está tratando. Exemplo, número 1, PET. O que é o PET? É o politereftalato de etileno.
O 2 é o PAD, que é o polietileno de alta densidade. O 3 é o PVC, todo mundo conhece, policloreto de vinila. 4 é o PA, só que de baixa densidade, em vez de alta, baixa densidade. O polietileno de baixa densidade. O 5 é o PP. Quem é o PP? Polipropileno. O 6, poliestireno. E o 7, outros. E aqui dentro dos outros, ABS, todos os outros que não são citados anteriormente, ok? Então, quando vocês veem algum tipo dessas nomenclaturas aqui debaixo do copo de vocês, vocês vão saber do que está se tratando, ok? E não que isso aqui é o número de vezes que foi reciclado, ok? Aqui é uns exemplos, né? Poliestireno de baixa densidade, de alta densidade, ok? Os exemplos de aplicações. E aqui eu tenho exemplos de esquemático de estrutura molecular, tá? Tem linear, tem ramificada, tem com ligações cruzadas, né? Com rede tridimensional, ligações cruzadas e rede tridimensional. Cada um dessas bolinhas aqui representa uma unidade de repetição, ok? Esse aqui é o esquema geral de classificação das características das moléculas poliméricas. Essas características moleculares podem ser química, que aí depende da composição da unidade de repetição. Pode ser de tamanho, aí a gente tem o peso molecular. Pode ser de forma, torção, entrelaçamento, por aí vai. Pode ser estrutural, aí na estrutura a gente tem aquelas lá que a gente já viu, ou linear, ou ramificada, ou com ligações cruzadas, ou em rede, tá? Todas elas são estados isoméricos, e a gente pode ter o ou isômeros, tá? Isostático, sindiostático, atático. E a gente tem os isômetros geométricos, pode ser cis ou trans, né? Cis quer dizer que continua naquele ângulo. Trans quer dizer que muda o ângulo, né? Então, cis continua naquela condição, trans a gente muda a condição. Vocês já viram isso eu acho que em química, né? Bom, até agora a gente viu as repetições de uma única unidade, a repetição infinita, né? A gente vai conhecer uma nova classe agora, que são chamadas de copolímeros. Quem são os copolímeros? Além da repetição de um mero, a gente tem repetições de outro mero dentro da cadeia, de forma aleatória. Então, aqui eu tenho o mero da cor laranja e o mero da cor azul, ok? Nesse caso aqui a gente tem esse copolímero que é da letra A, aleatório. Na letra B a gente tem um alternado. Um mero, outro mero. Um mero, outro mero. E vai alternando, tá? Na letra C a gente tem um copolímero em bloco. Então tem um bloco de um mero, um bloco do outro mero. Um bloco do primeiro mero, um bloco do segundo mero. E na letra B a gente tem um enxertado. Então a gente tem um linear de um mero e as ramificações de outro mero, tá? Todas essas quatro são exemplos de copolímeros. Então, quem são os copolímeros? São polímeros com mais de um mero, tá? Os polímeros que a gente conhece só tinham um mero de repetição, ou seja, a cadeia ou era todo mundo laranja ou era todo mundo azul, tá? O copolímero não, tem essa mistura de mais de um mero, ok? Bom, cristalinidade de polímeros, tá?
Para saber a cristalinidade do polímero, eu preciso saber das densidades. Esse aqui é um arranjo de cadeias moleculares em uma molécula unitária por polietileno, tá? Aqui eu tenho esses tamanhos, né? Então, diferença aqui, né? Do comprimento, da largura e da altura, tá? Elas se encaixam aqui nesse paralelepípedo, ok? E aqui eu tenho a fórmula da equação para saber a porcentagem de cristalinidade, ok? Então, eu vou ter que ter esses valores aqui. Então, vamos lá. Já que eu preciso saber das densidades, das massas específicas aqui, eu tenho esses valores. Esse ρ é a massa específica de uma amostra da qual a gente quer saber a porcentagem de cristalinidade, tá? Esse ρA é a massa específica do polímero totalmente amorfo, tá? E o ρC é a massa específica do polímero perfeitamente cristalino, tá? Então, amorfo, cristalino e amostra, que é espécime, né? Amorfo, cristalino e amostra, ok? Então, vamos para o cálculo da massa específica e da porcentagem de cristalinidade do polietileno. Esse exemplo é o exemplo 14.2, perdão, tá? Então, vamos lá. Calcule a massa específica do polietileno totalmente cristalino. A célula unitária ortorrômbica para o polietileno está mostrada na figura 14.10, tá? 14.10, esta aqui, certo? Então, vamos lá. Além disso, o equivalente das duas unidades repetidas de estileno está contido no interior de cada célula unitária, tá? Na letra B, usando a resposta do item A, calcule a porcentagem de cristalinidade de um polietileno ramificado que tem massa específica de 0,925 gramas por centímetro cúbico. A massa específica para o material totalmente amorfo é de 0,870 gramas por centímetro cúbico, ok? Então, a primeira coisa a fazer é calcular a densidade, né? A letra A. Então, vamos lá. Bom, para calcular a densidade, eu vou lá no capítulo 3, que diz que a densidade vai ser um número de átomos, né? A é a massa atômica, massa molar, né? Dividido por VC, que é o volume da célula, e NA, que é o número de Avogadro, ok? Certo? Então, a mesma fórmula que vale para metais, a gente usa ela também para polímero, certo? Então, eu preciso saber aqui de A, certo? De VC, número de Avogadro a gente já tem. E a gente precisa saber quantas unidades vão se repetir na célula unitária, tá? Que é o N. Então, vamos lá. Então, vamos calcular primeiro A. Depois a gente calcula o V. Esse valor a gente tem. Esse N a gente pode ver lá na célula, né? Certo? Então, calcular o Azinho vai ser, vamos voltar lá pra gente saber do que se trata, tá? Então, a gente tem carbono
e hidrogênio, tá? Então a gente tem que saber quantos carbonos a gente tem e quantos hidrogênios a gente tem, ok? Então vai separar um aqui, tá? Então a gente tem isso aqui, ó, 2 carbonos, 1, 2. Vou botar aqui que é para separado de todo mundo. Então, 2 carbonos, 1, 2, 3, 4 hidrogênios. Não é isso? 2 carbonos. Isso aqui está na célula ortorrômbica. Então, um mero aqui, que é a unidade que vai ser repetida, tem 2 carbonos. Estileno, né? Etileno. Et, né? Met é 1 carbono, et é 2 carbonos, tá? Leno, lá na terminação, tem 4 hidrogênios. Então, vamos lá. São 2 vezes a massa do carbono, mais 4 vezes a massa do hidrogênio, ok? Então, A vai ser 2 vezes a massa do carbono. Você vai lá na tabela periódica e encontra que é 12,01 gramas por mol. Mais 4 vezes a do hidrogênio, sendo bem específico, dá 1,008 gramas por mol. Que dá, fazendo as multiplicações aqui, somando, dá 28,05 gramas por mol, certo? Então, é isso aqui o resultado. Tá, mas não é só isso, né? A gente precisa também do volume da célula unitária. Para calcular o volume, eu vou ter que precisar de comprimento, largura e altura, né? Dá uma separada. Então, vamos lá. Volume. Então, vai ser comprimento vezes altura vezes largura, tá? O volume da célula unitária vai ser, vamos lá, comprimento 0,741 nanômetro, né? Altura 0,255 nanômetros, largura 0,494 nanômetros. Então vai dar 0,741, altura 0,255 nanômetros, largura 0,494 nanômetros, tá? Lembrando que para passar de nanômetro para centímetro é 10 a menos 6, né? Nanômetro para centímetro. Então vai dar, se eu pular uma casa para cá, vai dar 10 a menos 8 centímetros. Então vai ficar 7,41 vezes 10 a menos 8 centímetros. Vezes
2,55 vezes 10 a menos 8 vezes 4,94 vezes 10 a menos 8. A gente já sabe que é centímetro. Então, o volume da célula vai ser 9,33. Fazendo essas continhas. Vezes 10 elevado a menos 23. Centímetros vezes centímetros vezes centímetros dá centímetro cúbico, né? Por célula unitária. Ok? Então, esse aqui é o valor. Vou botar mais um. Da letra B. Ok? Ah, a gente não terminou a letra A ainda, tá faltando, né? Continuando lá a letra A. Então, na letra A, a gente tem o seguinte. Para colocar na fórmula, para saber a densidade. Primeiro, quantas unidades são repetidas por célula unitária? Tá? Volta lá na... Então, numa célula unitária, repetição completa, né? Porque aqui não tá completo, tem aqui no lado de fora. Esse aqui não tá completo porque esse aqui tá do lado de fora. Então, completo a gente tem 2 repetições, tá? Esse aqui tá incluindo todo mundo, ó. 2 carbonos, 4, daqui tá lá atrás, hidrogênio. 2 carbonos, 4 hidrogênio. Esse aqui tá lá atrás. Esse aqui tá lá atrás também, tá? Então, repetição completa a gente tem 2, tá? Então, essa aqui não entrou porque tá fora da célula. Essa aqui não entrou porque tá fora. Então, completa a gente só tem 2. Então, eram 2 unidades repetidas por célula unitária. Então, eu tenho que a densidade vai ser Na, o A a gente já calculou, VC a gente já calculou, número de Avogadro a gente já tem, né? Então, a densidade vai ser... Então, tem 2 unidades repetidas por célula unitária vezes o A, que deu 28,05 gramas por mol, tá? O VC, o volume da célula, da célula unitária deu 9,33 vezes 10 elevado a menos 23 centímetros cúbicos por célula unitária. E o número de Avogadro, que é 6,022 vezes 10 elevado a 23 unidades repetidas por mol. Unidades repetidas
por mol. Ok? Bom, tirando mol com mol, unidades repetidas com unidades repetidas, célula unitária com célula unitária, só sobra a grama por centímetro cúbico, né? Então, o ρ vai ser, fazendo as continhas, eu vou ter 0,998 gramas por centímetro cúbico. Certo? Isso aí é o que está na letra A. Tá? Aí na letra B ele quer saber qual é a porcentagem de cristalinidade do polietileno ramificado. Da letra B, vamos lá. Para saber a porcentagem de cristalinidade, a gente precisa saber da porcentagem cristalina, da porcentagem amorfa e da porcentagem, ou da densidade, perdão, densidade cristalina, densidade amorfa e da densidade da amostra. A densidade da amostra a gente acabou de fazer, que é 0, aliás, a porcentagem cristalina a gente acabou de fazer, que é 0,998, tá? A densidade da parte cristalina, essa aqui. Então, vamos lá. 0,998 gramas por centímetro cúbico, ok? A densidade amorfa está descrita na questão. Amorfo, que totalmente amorfo, 0,870 gramas por centímetro cúbico. Então vamos lá. E da amostra, né, cristalina, massa específica cristalina é 0,925 gramas por centímetro cúbico. Tá? Então da amostra é 0,925. Então o ρ é 0,925 gramas por centímetro cúbico. E amorfo é 0,870 gramas por centímetro cúbico. Então a gente vai pegar esses valores, a porcentagem cristalina, eu vou colocar só C, tá? Vai ser ρC, ρE menos ρA, amorfo, né? Certo? Vezes 100. E ρE, ρC menos ρA. Ok? Vamos colocar, substituir e encontrar o resultado. Porcentagem cristalina
é igual. O Rosé, 0,998 gramas por centímetro cúbico, tá? No final isso vai dar em porcentagem, então não vou colocar as unidades. O Roé, 0,925 gramas por centímetro cúbico. O Roá, que é da densidade do amorfo, 0,870 também gramas por centímetro cúbico. Isso aqui vai ser vezes 100, né? Aqui embaixo, 0,925 vezes 0,998 menos 0,870, ok? E parece que eu esqueci do 100 aqui. Ah, não, tá certo, esqueci não. Então, porcentagem cristalina, fazendo essa continha dá 46,2%. Então esse aqui, o polietileno, é a porcentagem de cristal que tem dentro dele. O resto é amorfo. Ok? E aqui a gente tem como esses cristais poliméricos ficam no material amorfo. Aqui é uma micrografia eletrônica do monocristal, do polietileno, tá? Essa ampliação de 20.000 vezes, ok? Todo esse marzinho que tá aqui ao redor dele é material amorfo. Então, só isso aqui é cristal, certo? Como acontece em todos os cristais, às vezes, na hora da fabricação, tem algumas interrupções, né? Então, sempre acontece isso aqui, ó. Às vezes cresce concomitantemente, entendeu? E acontece isso. Mas esse aqui é um cristal. Certo? Por outro lado, essa aqui é uma estrutura de cadeia dobrada para um cristalito de polímero em forma de plaqueta, tá? Como assim, professor? Uma cadeia dobrada? Quer dizer que aqueles meros vão se repetindo e quando chega em determinado momento eles dobram. E eles vão se repetindo e dobrando na mesma quantidade, vai formando essa placa, tá? Essa placa aqui de material que uma forma de uma plaqueta, né? Essa aqui é uma representação esquemática de uma estrutura detalhada de uma esferulita. No caso das esferulitas, ao invés de placas, a gente tem um núcleo, né? E esse núcleo ele é rodeado, ok? Aqui a gente tem material amorfo e aqui a gente tem aquele cristalito lá que vocês viram, né? Cristalito, material cristalino. E ele está rodeado de material amorfo, tá? Essas esferulitas aqui tem material cristalino e banhado por material amorfo, ok? Essas moléculas são moléculas de ligação, tá? Aqui, como eu falei, o material amorfo. Aqui, como eu falei, o cristalito, né? Que são materiais cristalinos e lamelas. Essa aqui tem uma direção, né? Ou seja, isso aqui não é só bidimensional, ele tem 3 dimensões, certo? E no todo vai ser visto dessa forma aqui, com esses contornos de fronteira. É chamado interferolítica. Ok?
ok? E na realidade aquelas fronteiras e aqueles contornos de esferulíticos, dá isso aqui, ó. Essa aqui é uma micrografia de transmissão com luz polarizada cruzada, que mostra a estrutura esferulítica do polietileno. Então, o polietileno, ele tem aquela estrutura, ok? Esses contornos lineares só formam-se entre esferulitas adjacentes e cada esferulita aparece na forma de cruz de Malta, né? Parece como se fosse uma cruz de Malta, certo? Aqui é uma representação esquemática de defeitos cristalinos poliméricos. Aqueles defeitos que ocorrem no metal também ocorrem aqui. Então pode ter ramificação, lacuna, fronteira, né, que é o contorno, mácula. Tudo aquilo que acontece pode acontecer aqui também. Cadeia frouxa, tá? Cadeia solta do todo. Então esses aqui são os defeitos que podem acontecer no polímero. Pode ter discordância de aresta, aqui ó. Impureza também, esqueci das impurezas. Discordância em espiral, isso aqui pode subir, espiralado, como se fosse uma rampa, né? Isso aqui são os defeitos no polímero. Bom, e por último, exercício resolvido, que tem no capítulo 14, é sobre o cálculo de fluxo de difusão do dióxido de carbono através de um vasilhame de plástico para bebidas e da vida útil em prateleira de bebida, tá? Esses slides finais do 34 a 42 a gente vai ver na próxima aula, né? A gente tem tempo suficiente para fazer mais exercícios, ok? Então vou finalizar essa por aqui, já dá 1 hora mais ou menos, que é para não ficar muito repetitivo. Mas eu sugiro que vocês já deem uma olhada no capítulo 14, como se resolve isso, que na próxima aula a gente vai resolver junto e vai fazer os exercícios que tem para resolver do capítulo, tá? Então eu dou aqui por encerrada a aula.